Dando continuidade à solução dos exemplos que nós começamos a ver na aula anterior, agora nós vamos resolver esse exemplo aqui. Lembra que eu falei que nós íamos ver como usar o método do escalonamento para saber se um sistema tem ou não solução, ou se ele tem solução, se ela é única ou se ele possui infinitas soluções. No exemplo anterior, esse exemplo aqui que a gente resolveu, nós vimos que ele tinha solução única. Então, só para relembrar, alguns dos passos que nós fizemos para resolver ele foi o seguinte. Então aqui, ó, eu tenho meu sistema, aquele sistema do exemplo 1, e o que eu fiz a princípio foi o método do escalonamento, o que ele era. No primeiro passo eu vou pegar a primeira equação, ela está aqui, vou fazer uma operação da primeira equação com a segunda equação, foi o que eu fiz, para poder eliminar a incógnita x da segunda equação. Então a gente fez uma operação com essas duas equações aqui, vejam lá no primeiro vídeo, e nós eliminamos o x obtendo essa equação. E eu substituí a segunda equação pela nova equação. Lembra que esse tipo de operação eu posso fazer sem alterar a solução do sistema. Depois o que eu fiz? Peguei novamente a primeira equação, e depois peguei a terceira equação, e fiz a mesma coisa que eu fiz com a segunda equação. Fiz uma combinação da primeira com a terceira equação para eliminar o x aqui da terceira equação. Então lembrem lá, recordem também que eu fiz essa operação com essas duas equações, eliminei o x e obtive essa equação aqui. Depois disso, peguei essa equação e substituí no lugar da terceira equação. Então, novamente, lembrem que fazer isso não vai alterar a solução do sistema. Depois que eu esgotei todas as equações, ou seja, eu pego a primeira equação, elimino as incógnitas x de todas as equações que estão abaixo. Nesse caso eram duas. Depois que eu esgotar todas as equações aqui, o que eu vou fazer? Aí a gente entra no segundo passo. Vou para a próxima incógnita aqui, ou seja, vou usar a segunda equação do novo sistema aqui que eu obtive, e vou usar essa equação para eliminar agora a próxima incógnita aqui, a y, de todas as equações abaixo dela. Então vou fazer o mesmo procedimento, eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz aqui também. Peguei a segunda equação, agora nenhuma das equações abaixo aqui tem a incógnita x, então o que eu fiz? Peguei a segunda equação e usei ela para combinar com as outras equações de baixo, aqui no caso só tem uma, mas pode ter sistemas que têm mais de equações. Então combinei a segunda equação com a terceira equação para poder eliminar a incógnita y agora das equações abaixo. Quando eu fiz isso, eu obtive essa equação. Uma equação agora só em z. Quando eu não tiver mais nenhuma equação abaixo para poder eliminar incógnitas, o processo acaba. Isso é basicamente o processo do escalonamento que eu fiz na aula anterior. Então, nota que nesse caso aqui, eu obtive 4z igual a 8. Então, daqui eu consegui um valor para z, que depois, substituindo esse valor de z na equação anterior, eu consegui encontrar um valor para y. E agora, de posse dos valores de y e de z, eu substituí na primeira equação aqui e encontrei o valor de x. Nota que eu encontrei uma única solução para esse sistema. Quando acontece isso, eu consigo achar um valor de z aqui. Consigo substituir e achar um único valor de y. Consigo substituir depois os dois, y e z, e achar um único valor de x. Então o sistema sempre vai ter uma única solução. O que a gente vai ver agora? Naquele exemplo que eu vou fazer com vocês agora, o sistema ele vai ter infinitas soluções. O que vai acontecer naquele sistema? Essa equação aqui vai acontecer alguma coisa interessante com ela. Ela não vai ser bonitinha assim, igual tá aqui nesse sistema. Então vamos lá. Eu estou com esse exemplo aqui, com esse sistema.
Já estou com ele copiado aqui. Então, a gente vai resolver esse sistema aqui por escalonamento. E a gente vai ver que ele vai ter infinitas soluções. E a gente vai ver o porquê que ele tem infinitas soluções através do escalonamento. Então, vamos observar primeiro o seguinte. Aqui, ó, a gente vai ser um pouco mais inteligente com esse sistema. Então, como eu disse, a gente vai usar a primeira equação para eliminar a incógnita x da segunda e da terceira equação. Todas as equações abaixo da primeira. Mas nota que seria muito mais interessante se eu tivesse a segunda equação como sendo a minha primeira equação aqui no sistema e usar ela para poder eliminar as incógnitas das outras equações abaixo. Ou seja, seria interessante que eu tenha esse sistema, que eu troque de lugar a primeira equação com a segunda equação. Seria interessante então eu considerar esse sistema. Lembra que quando eu troco duas linhas de lugar no sistema, ele não vai alterar a solução. Então isso aqui eu posso fazer. Mas por que eu posso fazer? Mas por que eu quero fazer isso? Nota que se eu for usar essa linha aqui para eliminar agora as incógnitas x das equações de baixo, basta multiplicar a primeira equação pelo número que está multiplicando o x nas equações de baixo. E depois subtrair essas equações. Ou seja, então o trabalho é muito mais fácil se essa equação aqui, que era a segunda aqui, agora passar a ser a primeira equação. Então eu vou resolver esse sistema. Como eu posso trocar duas linhas de lugar em um sistema sem alterar a solução, então resolver esse sistema, eu vou obter a solução desse. Então agora a gente vai fazer o escalonamento para esse sistema. E agora a gente vai ver que é muito mais simples. Então nota que aqui, que multiplica o x é 1. E então vamos primeiro combinar aqui com a segunda equação. Então o que basta eu fazer? Como aqui é 4 multiplicando x, basta eu pegar a primeira equação, multiplicar ela por 4 e depois subtrair a segunda equação. Ou seja, basta eu fazer essa operação aqui. Multiplicar a primeira equação por 4, ou seja, vai ficar 4x mais 8y mais 12z igual a 4. E agora subtrair essa equação. E agora subtrair a segunda equação. Então vamos lá. Então vou subtrair a segunda equação. Então 4x mais 5y mais 6z igual a 0. Então se eu for subtrair isso daqui, vai zerar, como eu queria. 8y menos 5y, isso é 3y. 12z menos 6z, isso é 6z igual a 4. Ok? E agora, bom, essa é a minha equação nova, a minha nova segunda equação aqui, depois eu vou substituir. Mas agora vamos fazer a primeira operação com a primeira equação e a terceira. Então, como que multiplica aqui é 7? O que eu tenho que fazer? Multiplicar a segunda equação por 7, a primeira equação, perdão, por 7, e depois subtrair a terceira equação. Então, multiplicando a primeira equação por 7, vai ficar 7x mais 14y mais 21z igual a 7. Opa, só um errinho aqui. Aqui é menos 1. Então, isso daqui menos. Então, agora 7x mais 8y mais 9z igual menos 1. Então, agora, bom, aqui vai zerar. Aqui vai me dar 6y. 21 menos 9, isso é
12 igual 7 menos 1, isso vai ser 8. Portanto, o novo sisteminha aqui, ó, vou só separar aqui. Então, ó, o novo sistema é x mais 2y mais 3z igual a 1. Agora, a segunda equação eu vou substituir por essa daqui, ou seja, 3y mais 6z igual a 4. E a terceira equação vai ser 6y, ou seja, essa daqui, mais 12z igual a 8. Bom, então, agora a gente está com esse sistema aqui. A gente está no meio do processo de escalonamento. Então, o que eu tenho que fazer agora? Qual que é o próximo passo? Lembra do que eu falei? Vou agora pegar a segunda equação e usar ela para eliminar a incógnita y de todas as equações de baixo. Então, a gente nota o seguinte. Aqui tem 3. Aqui o que multiplica o y é 3 e o que multiplica o y aqui é 6. Então, basta eu multiplicar a segunda equação aqui por 2 para aqui e depois subtrair para que eu elimine o y aqui da terceira equação. Então, olha só, se eu multiplicar a primeira equação, a segunda equação por 2, eu vou ficar com 6y, vou ficar com 6y, 6 vezes, 2 vezes 6 é 12z, igual a 2 vezes 4, 8, menos a terceira equação, 6y mais 12z igual a 8. Então agora nota que interessante nesse sistema. Vai cancelar tudo. Então aqui vai cancelar o y. Vai cancelar o z, porque 12 menos 12, isso vai dar 0, igual 8 menos 8 igual a 0. Então o que ficaria nesse sistema aqui, se eu fosse substituir, aliás, eu posso substituir a terceira equação, então vamos copiar aqui a primeira equação igual a 1, 3y mais 6z igual a 4. E a equação aqui agora é 0 igual a 0. Bom, 0 é igual a 0. Mas essa equação aqui, essa terceira equação aqui, ela não me diz nada. Então o que eu posso fazer? Eu posso jogar essa equação fora. Então, na verdade, o que me sobra aqui, vou separar aqui, é um sistema de duas equações apenas. Então, nota que eu tenho 3y mais 6z igual a 4. Fazer isso aqui não é errado. Por quê? Eu apliquei operações no sistema, operações que são permitidas, mas no fim das contas eu obtive 0 igual a 0. 0 igual a 0 é verdade, porque 0 é igual a 0. Mas essa equação aqui não vai me dizer nada sobre a solução do sistema, então eu posso simplesmente eliminar ela. Então, o que me sobra é essa equação aqui. Agora, nota que interessante. Não tem como resolver para obter uma única solução nesse tipo de situação aqui. Alguma das incógnitas aqui vai depender de uma outra aqui. Não tem como você obter uma solução única para esse tipo de sistema. Então é daqui que surgem as infinitas soluções. E a gente vai ver como é que essas infinitas soluções vão ser escritas na solução do sistema. Então eu tenho esse sistema de duas equações que me sobrou depois do escalonamento. Fiz o escalonamento e me sobrou só um sistema agora de duas equações. Bom, copiei aqui o sistema para uma página nova, para a gente poder fazer alguns cálculos aqui. Então, vou pegar a segunda equação e vou escolher qual incógnita aqui eu quero que a outra incógnita da equação seja escrita em função dela. Por exemplo, suponha que eu vá escolher z como sendo o que a gente chama de incógnita livre ou variável livre, ou seja, y vai ser escrito como função de z. Então eu vou pegar
a segunda equação. Vou passar z para o outro lado da equação, vai ficar 4 menos 6z. E agora eu posso dividir toda a equação por 3. E isso vai me dar 4 menos 6z dividido por 3. Então, isso daqui é o valor de y. Nota que o valor de y depende do z. Se eu substituir y na segunda equação agora, eu vou ficar com o seguinte: x mais 2 vezes 4 menos 6z dividido por 3, mais 3z igual a 1. Vou multiplicar toda essa equação aqui por 3, para poder cancelar esse denominador aqui. Você vai ficar com esse denominador. Então, vou ficar com 3x mais 2 vezes 4 menos 6z mais 9z igual a 3. Lembra que eu multipliquei tudo por 3. Então, isso daqui é 3x mais 8, fazendo a multiplicação aqui, menos 12z mais 9z igual a 3. Portanto, 3x vai ser igual menos 5 mais 3z. Certo? Fazendo essa continha, isso vai me dar menos 3. Quando eu passo para o outro lado da equação, isso vai ficar mais 3. E o 8 aqui do outro lado do igual vai ficar menos 8, portanto, menos 5, quando eu somo com 3. Portanto, x vai ser menos 5 mais 3z dividido por 3. Então, quem que é a solução do sistema? Então, a solução do sistema vai ser... Vamos colocar aqui, solução do sistema. Então, quem é a solução do sistema? Vai ser esse x que a gente acabou de encontrar, menos 5 mais 3z dividido por 3. O y, que a gente calculou aqui, 4 menos 6z dividido por 3. E z vai ser livre. Livre no sentido de que qualquer valor de z que eu escolho, eu consigo valores de x e y, de forma que esses três valores x, y, z são soluções do sistema. Z aqui é o que a gente chama de variável livre em um sistema. Quando o sistema tem infinitas soluções, ele sempre vai ter uma ou mais variáveis livres. Pode ter mais de uma. Nesse sistema aqui, ele teve uma variável livre. Mas tem sistemas que podem ter mais de uma. A gente não vai ver isso daqui agora. Quando a gente estiver estudando combinações lineares, provavelmente vai aparecer sistemas em que tenham mais de uma variável livre. Mas por enquanto, só para que vocês conheçam o que acontece com o sistema quando ele tem infinitas soluções. Ele vai aparecer o que a gente chama de uma variável livre, ou seja, uma das incógnitas vai poder assumir qualquer valor real. E para cada valor real, você consegue valores de x e y, de forma que os três valores são uma solução para o sistema, para cada valor de z que você escolhe. Portanto, o sistema vai ter infinitas soluções, que depende, nesse caso aqui, de z. Poderia ter feito ao contrário. Poderia ter isolado z aqui, e em vez de ter calculado y em função de z, ter calculado z em função de y. Aí, quando eu substituísse o valor de z aqui, eu também encontraria x em função de y. Nesse caso, a variável y agora seria a variável livre, e não a z. Se eu tivesse isolado z em vez de y. Então, nota que
qualquer variável, tanto z quanto x, tanto z quanto y, pode fazer o papel da variável livre. Depende de quem eu isolo aqui no sistema. Bem, agora nesse exemplo aqui, exemplo 3, eu tenho um sistema de 2 equações e 3 incógnitas. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que é possível usar o escalonamento para resolver o sistema, porque normalmente, mas lembrando que o escalonamento ele sempre vai parar quando eu chegar na última equação. Ou seja, eu não consigo cancelar mais nada depois que eu chego na última equação do sistema usando as operações. Então, como aqui eu só tenho 2 equações, a gente só vai poder fazer uma operação para cancelar a incógnita x. Então, vamos lá. Então, aqui eu estou com o sistema já copiado. Então, nota que eu quero cancelar a incógnita x. Então, o que eu vou fazer? Como aqui é 1 e aqui é 2, vou multiplicar a primeira equação por 2 e depois subtrair a segunda equação. Então, multiplicando a primeira equação por 2, vai ficar 2x menos 2y menos 4z igual a 4. Menos 2x, a segunda equação, 2x mais y menos 5z igual a 3. Então, vai zerar o x aqui, como a gente quer. Agora, menos 2y menos y vai ser menos 3y. Menos 4z menos 5z, isso vai ser mais z. 4 menos 3, isso é 1. Portanto, meu sistema ficou x menos y menos 2z igual a 2, menos 3y mais z igual a 1. Então, isso daqui eu obtive fazendo a operação com essas duas equações. Como não tem mais nenhuma equação aqui abaixo do sistema, essa é a última equação, o processo de escalonamento para, porque não tem mais nenhuma forma de eliminar a incógnita y. Não tem mais equações aqui embaixo para fazer isso. Então, sempre lembrem, o escalonamento para quando eu chego na última equação, independente de quantas incógnitas sobrarem aqui. Cheguei na última equação, não tem mais nada para eu cancelar aqui para baixo, acabou o escalonamento. Sempre lembrando que depois que eu usei a primeira equação e eu obtive as equações abaixo, eu já não vou usar mais a primeira equação, eu vou só usar as equações abaixo. Mas aqui eu só tenho uma, não tem mais nenhuma abaixo. Então o escalonamento parou aqui. Cheguei na última equação, parou o escalonamento. Bom, já dá pra gente ver que esse sisteminha aqui de 3 incógnitas e 2 equações vai ter infinitas soluções. Porque dessa última equação aqui a gente vê que uma das incógnitas vai ser uma variável livre. Então eu vou isolar aqui a incógnita mais fácil, que é o z. Então z na segunda equação vai ficar igual a 1 mais 3y. Certo? Se eu tivesse escolhido y aqui, eu teria que passar dividindo o 3, dividir toda a equação por 3. Aqui o z, como está somente o z aqui, é mais fácil isolar ele. Então eu posso escolher quem que eu vou isolar. Então eu escolhi a incógnita mais fácil. Bom, como eu tenho z já aqui, em função de y, vou substituir agora o z na segunda equação. Na primeira equação, perdão. Então, substituindo na primeira equação, vou obter o seguinte, 1 mais 3y, certo? Substituindo z, igual a 2. Então, isso é igual a x menos y, menos 2, menos 6y, certo? Multiplicando aqui, igual a 2. Então, isso é x igual y menos y vai dar menos 7y, mais quando depois do igual isso vai ficar mais 7y,
Agora o menos passando para cá vai ficar mais, então vai ficar 2 mais 2 igual a 4. Então quem é solução desse sistema? Então a solução vai ser, deixa eu puxar aqui, vai ser x igual a 7y mais 4. Y vai ser a variável livre agora, né? Porque tanto x quanto z está escrito em função de y. E z igual a 1 mais 3y. Então essa é a solução do sistema. Então, na maioria das vezes, quando o número de incógnitas é maior que o número de equações, o sistema ele vai ter uma variável livre, vai ter infinitas soluções. Nem sempre. Pode acontecer casos raros onde, no processo de escalonamento aqui, você consiga eliminar duas equações, duas incógnitas ao mesmo tempo. Mas isso é raro. Na maioria das vezes, você só vai conseguir eliminar a primeira incógnita mesmo, x. Vai sobrar uma equação no final do sistema com mais de uma incógnita. E aí você vai ter variáveis livres e, portanto, o sistema vai ter infinitas soluções. Nesse exemplo agora, a gente vai ver o último tipo possível de solução para um sistema. Ou seja, a gente já viu um sistema que tem uma única solução, a gente já viu um sistema que tem infinitas soluções, e agora esse sistema aqui, ele não vai ter nenhuma solução, ele vai ser um sistema impossível. E agora a gente vai ver o que acontece com um sistema impossível quando a gente faz o escalonamento. Ou seja, o que vai aparecer no final, quando a gente terminar o escalonamento, o que vai aparecer no sistema que impede que ele tenha solução. Então vamos lá. Então aqui eu estou com o meu sistema já copiado, de novo, e vou começar o processo de escalonamento. Então nota aqui que o sistema aqui ele já está bonitinho. Ó. Na primeira equação, a gente começa com uma equação que só tem x, então já facilitou bastante a nossa vida. Então o que eu vou fazer? Para eliminar a incógnita x da segunda equação, basta multiplicar a primeira equação por 2 e subtrair a segunda. Então, multiplicando a primeira equação por 2, vai ficar 2x mais 2y mais 2z igual a menos 2. Agora, menos a segunda equação. Então, 2x mais y menos 2z igual a 1. Então, subtraindo aqui vai zerar, como a gente queria. Mais 2y menos y, então é mais y. 2z menos 2z, então isso vai ficar mais 4z. Igual menos 2 menos 1, então é menos 3. Agora vamos eliminar o x aqui da terceira equação. Então eu vou pegar, como aqui é 3, vou multiplicar a primeira equação por 3 e subtrair a terceira. Então vai ficar 3x mais 3y mais 3z igual a menos 3, menos terceira equação. Então 3x mais 2y menos z igual a 2. Então essa equação aqui vai zerar quando eu subtrair aqui. 3y menos 2y, então isso é mais y. 3z menos z, então é 4z. Menos 3 menos 2, então isso é menos 5. Então esse sistema aqui agora passou a ser x mais y mais z igual a menos 1, y mais 4z igual a menos 3, certo? Substituir essa equação nova aqui pela segunda e a nova terceira equação, ou seja, y mais 4z igual a menos 5. Bom, vamos continuar então o processo agora de escalonamento. Quero eliminar o y aqui da terceira equação. Então o que eu vou fazer? Como é y aqui e y aqui nas duas equações, basta eu subtrair uma da outra. Então quando eu subtraio, vou fazer aqui do lado, y mais 4z
igual a menos 3, menos y mais 4z igual a menos 5, então vai cancelar o y, vai cancelar o z, só que aqui não vai cancelar. Então vai ficar menos 3 menos menos 5, isso é 2. Portanto, o que me sobrou aqui foi 0 igual a 2. Então, vamos só escrever aqui. Então, essa segunda equação, essa terceira equação aqui seria substituída por essa y mais 4z igual a menos 3 e seria substituído por 0 igual a 2. Acontece que 0 não é igual a 2, então, ou seja, isso aqui é um absurdo. Porque 0 não é igual a 2. Então, como no processo de escalonamento eu obtive uma igualdade aqui que é um absurdo, igualdade de trinômios que é um absurdo, o sistema não pode ter solução. Por quê? Através de processos que são permitidos, eu cheguei em uma coisa que não é verdade. Ou seja, o sistema, portanto, não pode ter solução. Então, quando que um sistema não tem solução? Através do... Como que a gente reconhece que um sistema não tem solução? Através do processo de escalonamento. Quando ao final do processo, eu obtenho uma equação que não é verdadeira. Geralmente você vai encontrar uma equação, uma igualdade do tipo 0 igual a algum número que não é 0. Então, isso aqui não é verdade. Isso não é verdade. Portanto, o sistema não tem solução. Claro que você não precisa, quando vocês forem resolver, vocês não precisam escrever até essa parte aqui que eu fiz, essa partezinha aqui. Isso aqui eu fiz só para ilustrar como seria substituir a equação. Se no processo de simplificação aqui, da eliminação de uma variável, vocês já chegarem nessa equação igual está aqui, 0 igual a 2, bom, isso aqui não é verdade, portanto o sistema, a partir daqui vocês já concluem que o sistema não tem solução. Então, esse é o critério para que vocês saibam que o sistema não tem solução através do processo de escalonamento. Um método que eu quero falar agora rapidamente para justificar uma coisa que eu falei na aula anterior é a regra de Cramer. Esse é um método de resolução de sistemas que ele te dá uma forma para resolver sistemas de equações onde o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então ele não serve para resolver sistemas onde o número de incógnitas é maior que o número de equações ou o número de equações é maior que o número de incógnitas. Então ele é um sistema restrito nesse sentido. O número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas. Tem que ser igual ao número de incógnitas. Porque ele vai envolver determinantes de certas matrizes que a gente retira do sistema. Então, o que eu quero falar sobre ele é para justificar algo que eu falei na aula passada sobre uma regra para saber se um sistema tem solução ou não. Então eu falei na aula anterior que um sistema ele vai ter solução se o determinante da matriz dos coeficientes do sistema ele é diferente de zero. Isso quando o número de equações é igual ao número de incógnitas, porque nesse caso a matriz dos coeficientes, a gente viu que ela é uma matriz quadrada, então a gente consegue calcular o determinante dessa matriz. Então nesse caso o que a gente vai ver é que não só o sistema tem solução, mas a gente vai ver que a solução ela é única e é dada por uma fórmula, que é justamente a regra de Cramer. Então eu vou começar com um sistema aqui de 3 equações e 3 incógnitas. Vou mostrar a regra de Cramer para esse sistema em particular, mas na verdade a regra de Cramer ela vale para qualquer tipo de sistema, qualquer tamanho de sistema, desde que o número de equações seja igual ao número de incógnitas. Então, por exemplo, ele vale para um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, ou de
4 equações e 4 incógnitas e assim por diante. Vou considerar então esse sistema aqui e vou extrair dele 4 matrizes. A primeira delas aqui é a matriz A dos coeficientes do sistema, que é simplesmente você pegar os coeficientes aqui do sistema na ordem que eles estão e montar uma matriz. Ou seja, pega o A11, A12, A12, A13, assim por diante e montar a matriz naquela ordem. Depois vou pegar essa matriz que eu chamei de AX e vou substituir aqui na matriz A os coeficientes da incógnita x, vou substituir justamente pelas constantes do sistema, ou seja, as constantes do sistema estão aqui. Vou pegar a matriz dos coeficientes e vou substituir a coluna que representa os coeficientes da incógnita x, ou seja, voltando aqui, a coluna que representa os coeficientes da incógnita x é o A11, A21 e o A31, ou seja, a primeira coluna aqui da matriz vou substituir pela coluna das constantes. Depois vou considerar essa matriz AY, que é eu pegar a matriz dos coeficientes e substituir a coluna que representa os coeficientes de y pelas constantes. E também vou pegar a matriz AZ, que é substituir na matriz dos coeficientes a coluna dos coeficientes de z pela coluna das constantes. Bom, com essas matrizes aqui, a regra de Cramer me diz o seguinte, que a solução do sistema é dada dessa forma. X vai ser determinante da matriz AX, dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. Y vai ser determinante de AY dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. E Z vai ser determinante de AZ dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. Ou seja, a regra de Cramer me dá uma fórmula explícita para calcular as soluções de um sistema onde o número de equações é igual ao número de incógnitas. Se o sistema fosse duas equações e duas incógnitas, então a gente não teria o z aqui, seria simplesmente x e y. Se o sistema fosse de 4 incógnitas, a gente teria aqui uma matriz, uma outra incógnita aqui, e uma outra matriz, que seria substituir aqui a coluna das incógnitas daquela outra incógnita que teria no sistema. E justamente, e outra coisa, quanto maior o número de incógnitas, maior vai ser essas matrizes e mais difícil vai ser calcular o determinante. Existem aí métodos de você calcular o determinante de matrizes grandes. A gente só viu até matrizes 3×3 e a gente só vai, na verdade, utilizar matrizes 3×3. A gente não vai passar desse tamanho. Então, por isso que eu estou demonstrando a regra de Cramer simplesmente para os sistemas 3×3. Mas o que me interessa aqui é para mostrar o seguinte. Nota que em todas as soluções o determinante da matriz dos coeficientes aparece dividindo aqui nas soluções. Ou seja, para que existam soluções, o determinante da matriz A tem que ser diferente de zero, porque ele aparece dividindo aqui. E outra coisa, quando ele é diferente de zero, a solução aqui vai ser única, porque a gente só encontra um x, um y e um z para cada valor desses determinantes. Se o determinante de A é diferente de zero, então a gente só vai encontrar um x, um y e um z. Se for zero, o que vai acontecer aqui? O sistema não vai ter solução se algum dos determinantes de AX, AY ou AZ for diferente de zero. Se o determinante da matriz dos coeficientes for igual a zero, o sistema não vai ter solução se algum desses determinantes aqui, de AX, de AY ou de AZ, for diferente de zero. E o sistema vai ter infinitas soluções quando o determinante da matriz A for zero
mas os outros determinantes também forem zero. Então, para que o sistema tenha infinitas soluções, todos os determinantes têm que ser zero.